Você sabe o que é o squish e por que fazer o squish? Será que realmente eu preciso fazer o squish no meu motor preparado? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como ele funciona e por que você tem que fazer o squish para melhorar o rendimento do seu motor preparado. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? Se você nunca ouviu falar sobre o squish ou já ouviu falar, o squish nada mais é do que uma área de esmagamento da mistura ar-combustível, beleza? Como que funciona isso? Eu tenho aqui um cabeçote da 150, tá? O que acontece? A área de squish, ela faz parte da câmara do cabeçote, beleza? Só tô mostrando para vocês a diferença. Ó, vou pegar a caneta vermelha aqui, ó, e vou marcar para vocês, ó. A área de squish seria isso aqui, ó. Essa pequena área aqui, ó, tá? Eu vou riscar aqui assim, ó, só para mostrar para vocês. Então, ó, a área de squish, deixa eu marcar aqui assim, é essa área aqui em volta da câmara do cabeçote, certo? Para que serve essa área do squish? Ela serve para esmagamento, ou seja, é uma área de esmagamento da mistura ar-combustível do motor, tá? Eu fiz um desenho aqui, ó, que é o seguinte, eu tenho aqui a câmara do cabeçote. A área de squish seria essa área aqui, ó, daqui até aqui, ó. Então aqui eu tenho a área de squish, beleza? Tanto de um lado quanto do outro, tá? Da mesma forma aqui, ó, a diferença é que eu tenho ela em um ângulo diferente. Tá? Então essa é a área do squish da câmara do cabeçote. Essa área do squish, ela vai ser aqui, ó, tem um pistão velho aqui só para mostrar para vocês, ó, bem aqui na coroa do pistão. Deixa eu limpar esse pistão para mostrar aqui para vocês, ó. É o seguinte, ó, bem na coroa do pistão aqui, a gente tem essa área aqui, ó, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou riscar aqui com a caneta para mostrar para vocês, ó. Essa área aqui, ó, é a área da coroa do pistão, certo? Essa área, ela é conciliada aqui com essa área da câmara do cabeçote. Tá vendo? A gente tem duas áreas. A área aqui do pistão, certo? E a área do cabeçote. Aqui a gente tem um pistão original e um cabeçote original. O que acontece? Acontece o ciclo do motor, certo? A admissão. Quando a mistura ar-combustível ela vai ser comprimida, essas áreas aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho a válvula, certo? As duas áreas aqui, ó, elas vão ficar bem próximas, tá? Quando elas ficam bem próximas, é como se estivesse esmagando a mistura. É como se eu tivesse alguma coisa aqui em cima aqui do pistão e eu prensasse essa coisa que tivesse aqui em cima do pistão. Nesse caso, o pistão está prensando o quê? A mistura ar-combustível no cabeçote, certo? Na câmara do cabeçote. Então, o que acontece? Quando essa área aqui, como essa área, ela fica muito próxima do cabeçote aqui, ó, o que acontece? A mistura ar-combustível aqui, ela é comprimida, ou seja, ela é esmagada ali nessa pequena área ali, ó, certo? Como ela é esmagada, quando você esmaga alguma coisa, se você pegar uma latinha, vamos supor uma latinha de refrigerante vazia, se você pôr ela no chão, pisar em cima dela, você vai amassar ela, certo? Quando você amassa ela, ela vai para os lados, certo? Aqui na câmara de combustão é o contrário. Um exemplo, se a mistura ar-combustível ela é esmagada aqui pelo pistão, como o pistão estivesse pisando em cima da latinha, ela não vai sair para fora. Por quê? É fechado aqui todo o cabeçote. Ela vai ir para onde? Ela vai ser esmagada, sendo direcionada para onde? Para o centro da câmara de combustão. Beleza? Então o que acontece? A mistura ar-combustível, ela é esmagada e isso tem a função de quê no meu motor? Isso tem a função de aumentar a velocidade, certo? Da mistura para o centro da câmara de combustão, gerando uma turbulência para melhorar a eficiência da queima, beleza? Isso também ajudando também na saída dos gases do escapamento, tá? Então o que acontece? Eu tenho uma área de esmagamento
da mistura ar-combustível, igual eu mostrei aqui no cabeçote, certo? Ou seja, essa área de esmagamento aqui faz a mistura ser esmagada, sendo direcionada aqui para o centro da câmara de combustão. E isso aumenta a velocidade dessa mistura para o centro da câmara de combustão. E por que isso acontece, Otávio? Porque quando acontece aqui a centelha, tá? O seu pistão aconteceu a admissão com pressão, certo? Vai acontecer o que? A combustão agora. Quando acontece a combustão, ou seja, a mistura ar-combustível, ela foi comprimida aqui em cima, certo? Quando acontece a centelha da vela aqui, que seria o tempo da combustão, tá cheio de mistura aqui dentro. Deixa eu só marcar aqui para vocês, ó. É como se estivesse aqui, ó. Deixa eu pôr com a caneta verde aqui, ó. É como se estivesse cheio de mistura aqui dentro, ar-combustível, tá vendo? Eu tenho muita mistura, o que? Ar-combustível. Então é como se eu tivesse ar-combustível aqui, certo? Vamos colocar aqui. É como se isso aqui fosse misturar ar-combustível. Então meu pistão está subindo, comprimindo essa mistura ar-combustível aqui, ó. Quando ele vai chegar no tempo determinado de acontecer a centelha, tá? Acontece a centelha no ponto certo, tá? No ponto que tá programado no CDI, ali no magneto, certo? Onde está passando o magneto para gerar a centelha para a vela aqui para acontecer o ponto certo de ignição aqui. A gente tem na página aqui, se você quiser saber um pouco mais sobre ponto de ignição, eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo ou aqui em cima, beleza? Para você estar assistindo esse vídeo sobre ponto de ignição. Para a gente não ficar muito extensa essa aula só para falar sobre ponto de ignição, beleza? Mas basicamente aqui vai acontecer o que? A centelha da vela aqui. Então a vela vai soltar a centelha e a mistura ar-combustível agora ela vai começar o que? A se queimar, tá? Ao contrário do que talvez poderia se pensar, né, que é o seguinte, aconteceu a centelha, de uma vez já queimou toda a mistura e movimentou o meu pistão. Mas na realidade não, existe um tempo aqui, certo? Como assim um tempo, Otávio? Aqui, quando a gente tem um ar combustível aqui, a mistura ar combustível, a frente de chama, quando a gente fala que acontece a centelha para acontecer a combustão, vai acontecer o quê? Uma frente de chama. Soltou a centelha, acontece uma frente de chama. O que é essa frente de chama? É como se eu tenho aqui o combustível, certo? Eu tenho aqui o combustível, e o que acontece? A frente de chama é o seguinte, aconteceu a centelha aqui, certo? Aconteceu a centelha aqui e começa a queimar essa mistura ar-combustível aqui dentro, certo? Quando a mistura vai se queimando, a chama vai se propagando, certo? Até ela chegar na cabeça do pistão e movimentar o motor, ou seja, essa energia gerada aqui da combustão para movimentar todo o meu motor. É onde pega a combustão em cima do pistão, da cabeça do pistão aqui, certo? E faz movimentar o meu motor, beleza? Só que o que acontece? Isso aqui acontece um tempo determinado aqui para acontecer essa frente de chama. Isso depende de vários fatores, tá? Do tipo de combustível que eu uso. Tem combustível que tem uma queima mais rápida, tem combustível que ele demora mais para acontecer essa ignição, mas tem uma queima rápida também. Tem combustível que tem uma queima lenta, tá? Mas a gente não vai entrar no passo aqui de tipos de combustíveis, beleza? Senão eu precisaria dar uma aula também sobre tipos de combustíveis. Mas só para a gente entender o que acontece. Essa frente de chama é o tempo que vai queimar, ou seja, toda essa mistura ar-combustível aqui do motor, certo? Quando não é queimado toda essa mistura, é jogado parte pelo escapamento, quando eu tenho uma queima não eficiente dessa mistura. Aí eu jogo parte dessa mistura para fora, tá? Então o que acontece? Como acontece esse tempo aqui, pode acontecer vários fatores dentro da câmara de combustão. Primeiro, dependendo da rotação do motor e vários outros fatores, quinas, dentro da câmara de combustão, a câmara de combustão ela pode aquecer muito, certo? Por algumas quinas, algumas turbulências indesejadas dentro da câmara de combustão, onde a frente de chama está pegando em alguma quina e o que acontece? Isso vai gerar um ponto quente, tá? Esse ponto quente pode ser gerado na vela, pode ser gerado na câmara de combustão do cabeçote, pode ser gerado na cabeça do pistão, certo? E isso é prejudicial para o meu motor, porque se eu tiver uma quina, vamos supor que eu tenho uma quina aqui, ó, na cabeça do pistão. O que acontece? Essa mistura, quando ela bate aqui, se eu tiver um ponto quente aqui, ó, certo? Vamos falar de ponto quente na cabeça do pistão. O que acontece aqui, ó? Essa mistura, ela começa a se queimar aqui ao contrário, tá? E essa mistura, ela vai se chocar uma contra a outra e isso é extremamente prejudicial para o meu motor, tá?
Isso aqui acontece quando eu tenho uma pré-ignição dentro do meu motor, tá? O que é a pré-ignição? É um ponto quente, tá? Ou seja, onde a mistura ar-combustível, ela já entra, se ela entrar em contato com esse ponto quente, ela vai se detonar ali, certo? Ou seja, é como se fosse uma centelha da vela ali. Só que a diferença é que eu tenho um ponto incandescente. Esse ponto incandescente, só para você entender, um exemplo, se eu ponho uma faca no fogo, peguei a faca, coloquei a faca no fogo. A maneira que a faca vai ficando, ela vai ficando vermelha a ponta dela. Vai ficando vermelha, vermelha, vermelha. Isso seria um ponto quente ali, certo? Esse ponto quente ali, dentro aqui da câmara de combustão do motor, o que pode acontecer? Se eu misturar combustível na hora que está acontecendo a admissão, ela pega nesse ponto quente, o que vai acontecer? A mistura vai se começar à frente de chama, só que o contrário. Aí quando a vela solta a centelha, vai chocar aqui uma mistura contra a outra, tá? Então eu vou ter aqui, na realidade, eu vou ter aqui um pico de pressão muito alta, tá? Eu tenho a câmara de combustão. A combustão do motor, ela teria que ter um pico de pressão mais controlado. Vamos supor que aqui é pressão, tá? E aqui é a combustão que está acontecendo, tá? O tempo dela, o tempo da combustão. Então, vai chegar um momento que é o que eu estou mencionando aqui, ó, que a mistura começa a se queimar. Então a mistura começou a se queimar. Quando ela está na fase mais enérgica dela, ou seja, que ela tem a maior parte do combustível já queimado, ela chegou aqui no pico máximo aqui de queimar toda a mistura. Então ela chegou no pico máximo aqui de pressão aqui dentro da câmara de combustão. Só que quando acontece aqui uma pré-ignição, o que acontece? A mistura ela vem se queimando, certo? Ela vai vir se queimando normal, só que quando choca uma mistura com a outra, é como se acontecesse isso aqui e descesse de uma vez. Então eu tenho um pico de pressão aqui, ó. Eu até coloquei mais alto aqui, mas só para dar um exemplo para vocês, tá? Então como eu tenho um pico de pressão aqui muito alto, tá? O que acontece? Eu tenho uma onda de pressão muito alta dentro do motor, tá? Quando eu tenho uma onda de pressão muito alta aqui dentro da câmara de combustão, o que isso pode trazer para o meu motor? Vai trazer, primeiro, pode acontecer de quebrar a canaleta do meu pistão, pode furar o pistão se esse ponto quente for em cima aqui do pistão e for acontecendo, vai aquecer tanto que vai derreter o pistão e vai furar o pistão, tá? E pode danificar outros fatores também na câmara do cabeçote. Pode danificar o cabeçote também, beleza? Então a gente tem que entender que o squish, quando eu faço o squish aqui, eu tento visar o que? A melhoria, ou seja, aumentar a velocidade dessa queima, tá? Porque quanto mais rápida for essa queima, maior vai ser a eficiência, certo, dessa queima, se ela for rápida e eu ter uma queima eficiente de todo esse combustível. Então, mais rápido vai ser, melhor até mesmo para o desempenho do motor. Então, quando eu faço o squish, o que eu estou visando? Eu estou visando no squish simplesmente melhorar essa eficiência da queima aqui da mistura ar-combustível. Como que o squish ele consegue fazer isso? Como o squish ele é essa área de esmagamento, se eu não tiver essa área de squish, o que acontece? Pode acontecer esses fatores que eu mencionei para vocês, tá? Se eu tiver a área de squish, o que vai acontecer? A mistura esmagada, ela é direcionada, eu vou apagar aqui só para mostrar para vocês, ó. Então aqui dentro eu tenho a mistura ar-combustível, certo? Quando o meu pistão está subindo, ele está comprimindo a mistura. Quando eu tenho essa área de squish, o que vai acontecer? A mistura que é espremida, ou seja, esmagada aqui, o que vai acontecer com ela? Ela vai tender a ser jogada para o centro, certo? Porque ela foi esmagada. Como aqui é fechado, tá vendo? Eu tenho uma altura aqui também, ó. Ou seja, eu tenho essa altura, é a profundidade do squish, eu tenho o tamanho do squish e tenho a profundidade do squish. Então, como é fechado aqui, essa mistura que é esmagada, ela não vai sair para cá. Ela não tem como ela sair para fora aqui. Ela vai simplesmente vir para o centro da câmara de combustão. Quando eu faço isso, o que acontece aqui dentro? Eu tenho uma mistura mais homogênea. Por que eu tenho uma mistura mais homogênea? A mistura em forma líquida, a mistura ar-combustível em forma líquida, o combustível em forma líquida, ele não se queima. O combustível ele se queima em forma gasosa. Então, quanto mais homogêneo é a mistura entre o combustível e o oxigênio, esse combustível mais em forma gasosa, mais homogêneo, mais eficiente vai ser essa queima. Quando eu jogo essa mistura aqui, ó, para o centro, o que vai acontecer? Eu pego todas essas partes verdes aqui, ó, e jogo aqui para o centro. Então, elas vão se misturar dessa forma.
certo? Quando a mistura, ela pega essa mistura que foi jogada para o centro, ela vai se expandir. É como se eu tivesse aqui, um exemplo, um fogo. Se eu pegar uma tampinha de álcool e jogar para o fogo, o que vai acontecer? O fogo vai em direção à tampinha de álcool. É como se fosse isso aqui, ó. Eu pego a tampinha de álcool que está nas laterais e jogo para o centro. Então, essa mistura vai ser mais homogênea e vai ter uma queima mais eficiente. Quando tem uma queima mais eficiente, eu melhoro até mesmo a economia de combustível, certo? E também melhoro o desempenho do meu motor. Ganhando mais, eu tenho maior eficiência, tenho mais economia e com isso, se eu tenho uma eficiência da queima melhor, eu ganho mais desempenho no meu motor, tanto em torque como potência. Beleza? Então eu melhoro isso aqui. Além de que também a área de squish, além dela ser para aumentar essa velocidade da mistura ar combustível, essa pequena área aqui, ó, como ela é direcionada aqui para o centro da câmara de combustão, essa pequena área aqui, ó, ela vai ter uma temperatura menor. Quando ela tem uma temperatura menor, ela ajuda a resfriar a câmara de combustão. Por quê? A câmara de combustão, com o tempo de funcionamento, ela vai aquecendo muito. Então eu preciso dissipar o calor, certo? Porque senão acontece pré-ignição. Se eu tiver uma área de dissipação melhor, vai ser melhor. Então o que eu faço? Eu faço a área de squish, porque essa área de alumínio do cabeçote vai roubar calor aqui da câmara de combustão, melhorando a eficiência da queima também. Vou ter uma queima mais controlada no quesito de temperatura, beleza? Outros fatores, um exemplo que eu poderia colocar na câmara de combustão de um motor de competição para mim aumentar a dissipação de calor. Eu poderia fazer o squish, eu poderia colocar uma vela fria que tem uma dissipação de calor maior, certo? Então, como ela tem uma dissipação de calor maior, isso é bom porque a vela também pode ser um dos quesitos que acontece a pré-ignição dentro do motor. Então, eu faço o squish para quê? Para mim melhorar essa eficiência da queima, certo? Só que o squish é o seguinte, eu tenho profundidade e tenho o tamanho dele. O tamanho dele vai variar muito, tá? Eu posso medir aqui, ó, pelo cabeçote, pelo pistão, certo? Eu posso fazer baseado no pistão. Essa do pistão aqui, ó, é a área desse pistão original. É um pistão original. Se eu fosse fazer o squish de um pistão original, eu teria aqui, ó, 4,5. Se eu pegar aqui no cabeçote e fazer essa medição da área de squish, ó, eu vou ter aqui, ó, o mesmo tamanho, 4,5 nessa mesma área aqui, ó. O que é essa área, Otávio? Essa área total é do tamanho do pistão, certo? Ó, deixa eu passar a caneta aqui, ó. Vou tentar passar o mais em cima aqui possível. Então, toda essa área aqui, ó, é a área de squish, certo? Ou seja, o squish é do tamanho do pistão que você usa, certo? Agora, o tamanho dele aqui, ó, esse tamanho dele aqui, ó, que a gente fala, ó, esse tamanho aqui, deixa eu passar a caneta nele aqui, não tá pegando muito bem, mas esse tamanho dele aqui, ó, que eu vou riscar aqui, ó, esse tamanho aqui dele é determinado aqui pelo pistão, certo? Por quê? O pistão vai espremer, esmagar a mistura nessa área do cabeçote. Então eu preciso conciliar uma área com outra, certo? Então, se eu tenho um pistão e eu faço aqui, eu tenho na cabeça, na coroa do pistão 5 milímetros, eu vou fazer um squish de 5 milímetros. Se eu faço um rebaixo aqui, aumento aqui na cabeça do pistão, faço uma área maior na coroa do pistão, jogando para o centro, faço um pistão taxado. Dependendo do tamanho da área que eu faço, eu vou fazer o mesmo tamanho da área que eu faço no cabeçote, para me conciliar uma área com outra, para me ter uma área de esmagamento bacana dentro do meu motor, para melhorar em todos esses sentidos aqui da mistura ar-combustível, beleza? Então o que acontece? Primeiro passo aqui, ó, vamos anotar aqui, deixa eu só limpar a caneta aqui. Então o que acontece? Qual que é o tamanho do squish? O tamanho do squish, tá, pessoal? Que é daqui, tá? Até aqui, ó, que é essa área total do squish, tá? É o tamanho do pistão que eu uso. Se eu estou usando o pistão 70, a área de squish é de 70, certo? A área de squish é de 70. Se eu estou usando o pistão de 80, a área de squish é de 80. Se eu estou usando o pistão 60, a área de squish é de 60. Beleza? Ou seja, o tamanho total do squish aqui, ó, certo? Agora, esse tamanho aqui, ó, ele vai variar de acordo com a cabeça do pistão aqui, ó. Aqui na 150 eu tenho 5 milímetros, tá? Original ali no pistão original. Que o pistão é o quê? O pistão é côncavo. Ou seja, ele tem esse rebaixo no meio aqui, ó. Então essa área aqui, ela concilia com essa área aqui, ó.
Tá vendo? Essa área do pistão concilia com essa área aqui do pistão, beleza? Então ela vai ser do mesmo tamanho. Qual a profundidade? É muito importante também, tá? Motores de rua, tá? Motores de rua, profundidade é a profundidade do squish aqui que eu tenho, tá? Ou seja, eu tenho a face do cabeçote e a profundidade é o quanto eu adentro o squish na câmara do cabeçote, certo? Então, essa profundidade aqui, ó, para motores de rua, vai variar de 1 a 2,5 mm, tá? Motores de rua. Se você quer ter um bom resultado, mas também uma boa durabilidade, deixa com 1 milímetro, beleza? Se você quer um motor onde você está buscando mais para competição, você pode deixar com até 0,6 aqui, tá? Até 0,6 aqui, ó. Tá? De 0,6 a 0,8, beleza? Isso falando voltado para motores de competição. Por que eu não utilizo um 0,6 no motor de rua, tá? Porque é o seguinte, quando o meu motor está em funcionamento, as peças, quando ele atinge uma temperatura, as peças se dilatam. Se eu deixo um espaçamento da área de esmagamento aqui, certo? Ou seja, a profundidade, tá? É o quanto? Vamos supor, deixei com 1 milímetro, vamos dar um exemplo, tá? Deixei com 2 milímetros de profundidade, vamos supor que está assim. Deixei com 1 milímetro, tá assim. Deixei com 0,6, tá bem pertinho, tá vendo? Então o que acontece? Isso é a profundidade, tá? Então o que acontece? Quanto mais próximo eu deixo a área de esmagamento, ou seja, entre o cabeçote e o pistão, maior probabilidade do pistão tocar no cabeçote, ou seja, pegar no cabeçote. Por isso que motores de rua, onde a moto é usada no dia a dia, utiliza com bastante frequência, eu não deixo com 0,6, tá? Porque se dilatar as peças, pode ser que numa determinada rotação, num determinado tempo de uso, o pistão possa vir a tocar aqui no cabeçote, beleza? Ah, Otávio, se eu deixar com menos isso aí, com menos de 0,6, o risco ainda é maior ainda de pegar o pistão no cabeçote, ou seja, o pistão vai ficar pegando aqui no cabeçote, beleza? Então eu vou respeitar essas áreas aqui, certo? Para mim ter um bom desempenho. Eu posso usar um motor de competição, que eu uso ele, mas eu não fico usando o tempo todo esse motor. É um motor que eu uso de vez em quando, eu dou uma acelerada forte nele, mas não é aquele motor que eu fico o tempo todo, trabalho com a moto, uso no dia a dia a moto, tá? Se você quer uma moto pro dia a dia, deixa com 1 milímetro, que você tem uma segurança boa ali dentro na área de squish e ajuda também em todos esses fatores que eu mencionei aqui, em aumentar a eficiência da queima e aumentar a velocidade da misturar combustível para o centro, tá? O que acontece? O ângulo também ajuda no squish, tá? Por quê? Quando a gente fala aqui do pistão, tá? Aqui a gente tem um squish quadrado, ou seja, ele é profundo e reto assim, ó, profundo e reto, tá? O squish aqui ele tá assim, ó, profundo, e aqui é a câmara de combustão. Então, o pistão ele chega aqui, certo? Ele vai vir até aqui, ó, o pistão. Então essa área aqui, a mistura está o quê? Sendo esmagada aqui, ó. Então, quando ela é esmagada aqui, ela vai ser jogada assim, ó, certo? Só que se eu quiser ter mais desempenho ainda no meu motor e quiser fazer um squish melhor, eu vou fazer uma angulação nesse squish para quê? Para que quando o meu pistão ele chega assim, ó, a mistura não seja jogada para cá, certo? Ela vai ser jogada assim, ó, reto. Quando eu faço um squish com angulação, o que acontece? É como se eu jogasse literalmente a mistura daqui para frente de chama, tá? Lembra que aconteceu a frente de chama aqui, ó? Ela tá vindo, certo? Quando a mistura é esmagada, ela é jogada em direção à frente de chama. Aqui a mistura é jogada reto, tá? Eu tenho desempenho assim? Tenho desempenho também assim, fazendo dessa maneira, tá? Mas se eu quero ter mais desempenho ainda, eu coloco uma angulação aqui, tá? Geralmente vai girar em torno de 11 graus, beleza? Essa angulação aqui, ó. Mas você pode seguir o original, tá? Aqui no cabeçote da 150 mesmo, a gente não tem um squish totalmente reto, tá? Igual aqui, ó. Tá? A gente tem um squish com angulação. Se você quiser saber, é só você colocar uma ferramenta de ângulos aqui, ó, e fazer o padrão original de squish, ou seja, com angulação no padrão original. Fazendo isso, o que acontece?
você melhora a eficiência da queima. Porque assim, ó, essa área do cabeçote, quando o meu pistão chegar aqui, a mistura vai ser esmagada, mas ela vai ser esmagada sendo direcionada onde? Para o centro aqui, ó, certo? Ela vai ser jogada para o centro aqui, ó. Então, qual que está mais perto de queimar? Essa aqui que está aqui embaixo, ou seja, nesse squish, a mistura foi jogada aqui, ó. Nesse aqui, a mistura foi jogada aqui. Qual que vai queimar mais rápido? Essa câmara de combustão aqui. Por quê? Porque a mistura, a frente chama, ela acontece de cima para baixo. Se ela acontecesse de baixo para cima, aí era outra história. Mas aqui ela acontece de cima para baixo, porque a vela está aqui em cima. Então, a vela vai queimando. Se eu jogo ainda mais próximo essa mistura a combustível, ainda em cima aqui da câmara da frente chama, eu ainda tenho mais desempenho no meu motor, beleza? Então, o que eu analiso quando eu vou fazer o squish? Primeiro passo, só recapitulando a aula. A gente sempre vai analisar o tamanho do pistão que eu vou usar, certo? Se eu vou usar um pistão 70, eu vou fazer um squish de 70 milímetros, ou seja, o tamanho aqui total é 70 milímetros. Se é de 80 milímetros, tamanho 80 milímetros. Profundidade que eu vou usar, se é um motor de rua, tá? Mas eu quero ter um bom desempenho, eu faço com 1 milímetro de profundidade. Se é um motor de competição, eu posso chegar de 0,6 a 0,8, ou seja, vai ficar bem próximo aqui, mas é um motor onde eu quero extrair o máximo de potência, tá? Se eu quero um motor com mais desempenho ainda, eu coloco o squish com uma angulação, ou seja, mais inclinado, tá? Como que eu faço o squish? Você precisa de uma ferramenta especial, certo? Para estar fazendo o squish no cabeçote, ou você pode levar para um torneiro, você passa as medidas para ele vai fazer, tá no centro ali da câmara de combustão, tudo certinho para você, e você já pode pedir com a angulação que você precisa, tá? Ou leve para um preparador que tem os equipamentos que ele vai fazer para você o squish. E isso vai trazer o quê? Desempenho para o seu motor, tá? Você vai ter uma dissipação de calor melhor, tá? Porque o squish aqui nessa área vai dissipar melhor o calor, tá? Você vai ter uma eficiência da queima e isso vai trazer mais economia e também vai trazer mais desempenho para o seu motor preparado, beleza? Então o squish basicamente é a área de esmagamento da mistura e eu faço ele para me evitar risco de quebras, certo? Eu faço ele para me evitar pré-ignição, para me ter uma queima mais eficiente, para me ter uma economia de combustível, certo? Assim eu ganho eficiência no meu motor preparado, ganho economia e ganho desempenho, beleza? Então, pessoal, toda vez que você prepara um motor colocando um pistão maior, faça o squish. Otávio, se eu colocar um pistão 4 milímetros, eu preciso fazer o squish? No pistão 4 milímetros, a área é muito pequena, então você não precisa fazer o squish, tá? Mas, lembrando, se você quiser fazer o squish, é uma boa opção fazer o squish, porque o squish vai te ajudar. Agora, se eu coloco um pistão acima do 4 milímetros do original, tá? Não é eu pegar uma 150 e colocar um 4 milímetros da CRF, não é isso, tá? É um 4 milímetros do original, tá? Isso, se eu quiser ter mais desempenho, eu vou fazer o squish mesmo tendo um pistão 4 milímetros no meu motor, beleza? Agora, coloquei um pistão 70, um pistão 75, um pistão 60, 65, um kit 190, aí já é legal eu fazer o squish no meu motor para me ter mais desempenho, evitar quebras e ter um resultado melhor no meu motor preparado. Beleza, pessoal? Se essa aula te ajudou, se alguma coisa que eu falei aqui nesse vídeo te ajudou, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha com seus amigos aí nas redes sociais para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo. E comenta aí embaixo também o que você achou desse vídeo e comenta alguns temas que você quer que eu fale aqui, que eu traga aqui, que eu vou fazer o possível para responder a maioria dos comentários. Beleza? E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.